Amém. Podem se assentar. Boa noite. Como vocês estão hoje? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Foi um dia cansativo. Alguns aí fizeram o Enem. Muito obrigado, pessoal do louvor. Maravilhoso. Eu gosto muito desse louvor, Jesus em tua presença, quando diz só para te adorar. É para isso que nós estamos aqui, né? Para adorar ao Senhor todo o tempo. Não somente com a música, mas com a nossa comunhão, com a palavra, com a pregação, com tudo que nós estamos fazendo aqui. E andando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus, né, buscando um pouquinho mais aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente começa a compreender melhor aquilo que Deus deseja que a gente seja. Quanto mais a gente percebe e analisa o contexto bíblico, nós percebemos que o andar com Deus, o andar com fé, é algo diário, né? É algo no nosso cotidiano, na nossa segunda-feira. E algumas coisas acontecem que, quanto mais o tempo passa, nós percebemos que aquele que conhece a Deus, é praticamente impossível ele viver sem fé. A fé é necessária a cada momento. Domingo passado, era para eu estar aqui bem cedo. Eu estava voltando do trabalho, saí um pouco mais cedo do trabalho, e aí no meio do caminho quebrou minha moto. Aí eu fui empurrando a motoca, né, aquele calor, suando, e eu tentando ligar para a Alessandra, não conseguia ligar. E aí foi correria e tal, mas crendo que estaríamos aqui. E aí cheguei um pouco tarde, mas cheguei. Na mesma semana, tivemos algumas notícias lá no trabalho, de que iria mudar algumas coisas, que eu teria que fazer um curso, e que se eu fizesse aquele curso lá, que seria em São Vicente, na cidade de São Vicente, eu praticamente nas quintas-feiras não estaria mais aqui. Falei com os jovens para eles estarem orando, e aí na mesma semana, por incrível que pareça, as coisas mudaram, e voltou tudo atrás, vai mudar um pouquinho mais para frente. E não somente isso, mas aí o carro quebra, aí o filho fica doente, e as coisas vão acontecendo, a gente percebe que a nossa vida é de fé em fé, né? Todos os dias nós precisamos de fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a fé do dia a dia. E eu já quero que vocês abram suas Bíblias em João capítulo 11, versículo 21 até o 27. João capítulo 11, do 21 até o 27. Nós vamos ler esse texto todo, depois nós vamos voltar aos poucos para analisar um pouquinho mais. A fé do dia a dia. João 11, 21 até o 27. Amém? Gente procurando ainda? João capítulo 11, versículos 21 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez? Nós rendemos louvores, Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado porque o Senhor está aqui no meio de nós. Obrigado porque o Senhor está disposto a ouvir os nossos louvores, ó Deus, a nossa voz chegando diante do Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor deseja, Pai, falar com a sua igreja.
Obrigado pela sua palavra, pela Bíblia que nos transforma, que nos regenera e que nos faz pessoas melhores. Que essa noite, Pai, o seu Espírito esteja falando bem alto, Pai, aos corações de cada um aqui presente, inclusive o meu. Nos ajuda, Pai, nos transforma hoje, daqui para frente, para que possamos louvar ao Senhor, Pai, cada vez de uma maneira melhor, mais santa e mais agradável a Ti. Obrigado por essa noite, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A fé do dia a dia. Fé se exercita na semana e não só no domingo à noite. Vou repetir, a fé se exercita na semana e não só no domingo à noite. Nós estamos aqui num ambiente muito propício para dizermos que nós temos fé. É fácil nós erguermos as mãos aqui, fecharmos os nossos olhos, balançar a cabeça, fazer aquela força que tem fé, mas não somente aqui nesse lugar, nesse ambiente que é propício para isso, mas na nossa segunda-feira, no nosso cotidiano, quando aparecem as tribulações, quando vem a correria do dia a dia, quando tem aquela rotina, quando parece que as coisas não vão acontecer de maneira diferente, nós estamos totalmente programando a nossa semana, e é aí que nós provamos que nós temos fé de verdade, porque nós vamos ser provados, porque por muitas vezes as coisas vão sair do nosso controle, e aí nós vamos exercitar a nossa fé. Mas afinal, pensando um pouquinho sobre isso, falando sobre fé, o que é fé na verdade? Há muitos conceitos sobre fé, há muitas ideias sobre o que é fé. A Bíblia nos diz o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé de acordo com a Bíblia. Mas outros têm algumas ideias diferentes sobre fé. Para algumas pessoas a fé é uma ilusão. A fé é inexistente, alguns até dizem que a fé é o câncer do mundo. Outros dizem que a fé é um salto no escuro, e eu até concordo um pouco com isso, nós vamos ver um pouquinho depois, que a fé é um salto no escuro. Outros ainda dizem que a fé é um pensamento positivo, de que se você pensar que as coisas vão dar certo, as coisas realmente vão acontecer. Eu já vi pessoas dizendo assim, não importa se você tem fé em Jesus, ou em qualquer outra coisa, mas se você ter fé e acreditar que as coisas vão acontecer, elas acontecem. Pessoas até dizem que são curadas através da fé, do pensamento positivo, do otimismo. Para alguns isso é fé. Eu já vi um ateu falando assim, fé é você entrar num quarto escuro, totalmente escuro, procurar um gato preto lá dentro, sabendo que não tem gato nenhum lá. E aí eu respondi para ele o seguinte: de fato, fé é você entrar num quarto escuro, totalmente escuro, procurar um gato preto, sabendo que não tem gato nenhum lá, e encontrar o gato. Há vários conceitos sobre fé. O que você pensa sobre fé? Aliás, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: você crê? Você tem fé? E apesar de tudo que nós passamos no nosso dia a dia, apesar das tribulações, dos problemas que cada um de vocês enfrentam, eu sei que cada um tem o seu tipo de problema, eu quero que você leve uma verdade para você hoje, daqui para frente na sua vida: creia em Jesus. Independente da situação, independente dos problemas, independente de tudo aquilo que você passa, creia em Jesus, porque Ele é capaz de transformar a sua vida. Nós vamos analisar nesse texto aquilo que Ele é capaz, mas quando nós observamos um pouquinho do que estava acontecendo antes, parecia que as coisas andavam muito bem, estava tudo bem maravilhoso, tranquilo, a palavra estava sendo pregada, pessoas estavam sendo curadas, os apóstolos estavam aprendendo aquilo que Deus queria para a vida deles, parecia que as coisas estavam andando normalmente. Só que de repente, enquanto tudo isso estava acontecendo, alguém chega, dá um tapinha no ombro de Jesus, diz: Jesus, seu amigo Lázaro, aquele a quem você ama, está doente. Parecia que as coisas dali para frente iriam mudar. Os apóstolos esperavam que Jesus parasse tudo o que estava fazendo, voltasse até Betânia, que era longe, para ficar um pouco com o seu amigo doente, para consolar o seu amigo doente, quem sabe até curá-lo. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele continuou sua jornada, ele continuou ensinando, continuou pregando, ajudando as pessoas. E no meio dessa jornada, enquanto ele ajudava, pregava, ensinava, ele vira para os apóstolos e diz assim: o meu amigo Lázaro morreu. Aqueles homens ficaram totalmente confusos. O que estava acontecendo?
Se Jesus era amigo de Lázaro, aquele era o grande amigo dele, e ele não voltou para ajudá-lo, não voltou nem para o velório. Nós estamos longe agora, não dá nem para voltar para o velório. O que será de nós? Será que era o momento ali de desistir? Será que era o momento de deixar de acreditar, deixar de crer? Ou será que era o momento de crer em Jesus? E é aí que nós entramos no nosso texto. Jesus volta com esses homens para Betânia, e quando Marta escuta que Jesus está voltando, ela já sai ao encontro dele. Ela vai descobrir que ela tem muitos motivos para crer em Jesus. E eu quero ver com você hoje alguns motivos que nós temos para crer em Jesus, para crer que Ele pode transformar a nossa vida, para crer que Ele pode nos ajudar, para ter fé no nosso dia a dia, na nossa segunda-feira em diante, enquanto enfrentamos cada problema da nossa vida. O primeiro motivo que nós temos, porque nós podemos crer em Jesus, é que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Olha o versículo 21, a primeira parte. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui. Se estivesses aqui. Marta saiu ao encontro de Jesus, disposta a falar umas boas verdades para Ele. Ela queria abrir o seu coração. E ela começa assim, ó: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ela começa a olhar para um Jesus do passado. Se estivesse aqui. E muitas vezes nós fazemos isso. Ai, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se eu fosse mais jovem, as coisas seriam diferentes. Nós começamos a pensar e analisar e viver uma vida que nunca existiu, como se aquilo fosse melhor. Essa palavrinha "se", ela tem um perigo muito grande, porque faz com que nós começamos a viver uma ilusão, achando que aquilo é melhor. E enquanto Marta estava olhando para um Jesus distante do passado, né, se estivesse aqui, Ele estava ali, na sua frente, disposto a ajudá-la, a ouvir e a consolar o seu coração. Nós temos essa consciência de que Deus está aqui hoje, e Ele está do seu lado, disposto a te ouvir. Você crê nisso? Crê que Ele está aqui? E parar de ficar olhando para o passado? Eu lembro de uma festa que eu fui numa empresa que eu trabalhava, churrasco de fim de ano. Um rapaz levou a filha dele, de aproximadamente 5, 6 anos, e ele colocou as boinhas no braço dela, colocou ela no lado mais raso da piscina, e ele ficou no lado mais fundo da piscina. E aí a festa vai, tudo bem. De repente a menina regala o olho, bateu um desespero nela, falou: pai, eu quero ir aí com você. Ele: não, está tranquila aí, você está num lugar mais raso, pode ficar tranquila. Não, eu estou com medo, eu quero ir aí. Ele olhou para ela e falou: então vem. E ela foi, nada o cachorrinho, até chegar a 2,5 metros de profundidade. Mas aquele olhar de espanto, de medo, de temor, foi substituído por um olhar de paz, de calmaria e tranquilidade. Independente se ela estava no lugar mais fundo, ela estava calma e segura, porque ela estava nos braços do Pai. Será que nós temos essa consciência hoje? Que independente da tribulação que nós passamos, ou das situações que não foram resolvidas no passado, nós podemos ficar calmos, seguros e tranquilos, porque nós estamos nos braços do Pai? E ela continua, ó, versículo 21 ainda: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que a dor da morte é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Não é uma dor física, é uma dor interna. Mas não somente esse tipo de dor, qualquer outro tipo de dor que nós enfrentamos, nós temos uma primeira reação que normalmente é muito venenosa. Qual que é essa reação? Reclamar, murmurar. E nós lamentamos. Nós aprendemos a fazer isso muito bem, muito fácil. Nós reclamamos do calor, quando chega no meio do ano, reclamamos do frio. Nós reclamamos que não chove, e aí quando chove, reclamamos que chove demais, que tem gente que mora na rua. Essa semana eu vi um rapaz dizer que, poxa, vai chover agora, fim de semana,
porque eu queria sair. Vem cá, como se a gente soubesse o que é melhor, mais do que Deus. Nós nos tornamos o centro de tudo, né? A minha vontade tem que ser feita, as coisas têm que andar nos meus conformes. E se tudo não anda de acordo com aquilo que eu penso que é o certo, só tem um culpado. Quem? Deus. Se Deus não permitisse aquela doença na minha vida, as coisas seriam diferentes. Se não roubassem a minha casa, não, hoje eu estaria mais tranquilo financeiramente. Nós pensamos que nós sabemos o que é o melhor, mas para isso nós precisamos parar de reclamar e sim crer. Será que nós não cremos mais que Deus está no controle de tudo? Será que tem alguma escapadinha? Isso aqui, Deus perdeu o controle já da minha vida. Ele está no controle de tudo. Eu lembro de uma história de um açougueiro que estava lá trabalhando, e aí ele percebe que no meio da fila tem um cachorro. Ele vai lá espantar o cachorro, mas na hora que ele vai espantar o cachorro, ele olha assim, tem um envelope na boca do cachorro. Ele pega o envelope, abre o envelope, tem um bilhetinho lá. Por favor, 2 quilos de maminha, meio quilo de contrafilé, 3 gomos de linguiça. Ele olha assim, olha o envelope novamente, tem uma quantia em dinheiro lá dentro, exatamente para pagar o pedido. Ele falou, isso aqui é pegadinha. Olhou assim, se não tinha câmera, nada, foi lá, fez o pacote, entregou para o cachorro não comeu a carne, colocou na boca, foi embora. Falou, eu tenho que ver isso, até onde isso vai dar. E ele foi atrás do cachorro, chegando no ponto de ônibus, o cachorro parou, foi esperando um pouquinho, subiu no ônibus, foi andando para casa, e ele foi atrás. Aí chegou a certo lugar, o cachorro desceu, ele foi atrás, escondido. O cachorro chegou numa casa, ainda com a sacolinha na boca, levantou, bateu as patinhas dianteiras no portão, entrou, chegou na porta, ele levantou, bateu as patinhas, a porta não abriu. Mas aí um rapaz foi lá, abriu a porta, pegou a carne na boca do cachorro e deu um tremendo tapa no cachorro. Aí ele ficou indignado, saiu do esconderijo lá e falou, quem é você para bater no cachorro? Você tem um gênio em casa aí, rapaz, olha o que ele fez para você, você vai bater no cachorro? O rapaz olhou para ele e falou, gênio? É a 3ª vez que esse animal aqui esquece a chave da porta. A história é tão infantil, mas mostra exatamente como nós somos. Nós temos tantas e tantas bênçãos, tantas provisões, tanto auxílio, tantas coisas que Deus faz por nós, mas nós temos coragem de ficar o dia inteiro matutando em um pequeno problema que nós temos. Não olhamos todas as bênçãos que Deus nos oferece, mas temos coragem ainda de reclamar pelas coisas que nós não temos, e a maioria das vezes são coisas que nós nem precisamos. Será que eu creio de fato em Jesus? Será que eu estou disposto a confiar nele? Disposto a lançar os meus temores diante dele? Porque ele nos ouve. Creia em Jesus, creia que ele está aqui, creia que ele está disposto a te ouvir. Mas além de nos ouvir, o segundo motivo que nós temos, que nós podemos crer em Jesus, é que ele nos consola. Além de nos ouvir, ele nos consola. Olha o versículo 22. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Versículo 23. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Depois de Marta lançar tudo aquilo que ela estava sentindo no coração, ela demonstra um pouco de fé. Ela diz, sei que aquilo que o Senhor pedir vai acontecer. E quando ela demonstra um pouco de fé, a palavra de Deus já vem consolando ela. E a nossa vida é da mesma forma. Quando nós demonstramos fé naquilo que Deus pode fazer, a palavra vem como um consolo, como um conforto na nossa vida. E é por isso que eu digo para você, creia em Jesus. Creia em Jesus. Deposite sua confiança nele. Não confie na força do seu braço. Não confie no seu patrão, no seu emprego, no seu dinheiro. Não confie em tudo aquilo que você pode garantir com a sua ciência, com o seu conhecimento, mas creia em Jesus, porque Ele pode transformar a sua vida. Não é só da boca para fora, não é só estarmos aqui e dizer amém, eu creio. Ouvindo essa mensagem, sentir aquela vontade de crer de verdade, mas é crer no nosso dia a dia, que Ele está disposto a nos ajudar. É como aquele rapaz que anda na corda bamba, sabe, com aquela vara bem grande, e ele passa de uma montanha para outra,
e do outro lado tem um pessoal assistindo, e o pessoal começa a aplaudir, você é muito bom. Ele vira para essas pessoas e diz: vocês acreditam que eu posso passar ali novamente? Pessoal, nós cremos. Vocês acreditam que eu posso passar ali novamente, com uma carriola, com um carrinho de mão nas mãos? Eu não sei assobiar. Vocês acreditam que eu posso passar ali novamente, com um carrinho de mão, com uma pessoa dentro do carrinho? Nós cremos, você é capaz, é possível. Então agora eu quero aqui um voluntário para entrar no carrinho. Tá tarde, né? Vamos aí, fica para amanhã. Amanhã a gente vê como é que faz isso aí. Às vezes nós agimos da mesma forma. Eu creio em Jesus. Eu creio. Eu vou à igreja todos os dias. Eu vou a todos os cultos. Eu faço minhas orações. Mas acontece uma tribulação na minha vida. Bate desespero geral. Será que eu creio de fato? Que Ele vai me consolar diante dos problemas que eu tenho? Ou será que eu ainda estou disposto a crer apenas na força do meu braço? Olha o versículo 24. Marta respondeu: eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Marta não entendeu exatamente o que Jesus queria dizer. Ela entendeu apenas um pedaço. E é engraçado eu falar isso, mas Marta creu apenas no Deus do impossível e não no Deus do possível. E às vezes as pessoas entram na igreja e acham que é assim mesmo, que Deus se preocupa apenas com a nossa alma, com a nossa salvação. Mas eu quero que você acredite hoje, que creia em Jesus, que é o Deus que está do seu lado todos os dias. É o Deus que se preocupa se você briga com o seu marido. É o Deus que está preocupado quando você chega cansado à tarde, procurando um emprego e nada encontrou. É o Deus que está ali te ajudando quando você está estudando e parece que aquela matéria não entra na cabeça. Ele está ali, todos os dias, do seu lado. Ele quer te ajudar, Ele quer te consolar. Mas para isso acontecer, você tem que crer. Creia em Jesus. Creia. Porque além de nos ouvir, além de nos consolar, o terceiro motivo que nós temos, que nós podemos crer em Jesus, é que Ele se revela. Ele se revela para nós. Depois de Marta dizer: eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, ela pensava que seu irmão iria ressuscitar apenas na nova vida. Mas olha o que Jesus diz para ela no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você acredita? Você acredita que é esse Deus que nós estamos aqui adorando? Você acredita que é esse Deus que nós dedicamos a nossa vida? Creia. Creia em Jesus. Não deposite sua confiança em qualquer entidade, em qualquer divindade. Não deposite sua confiança em religião. Mas creia em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a vida. Ele é capaz de fazer todas as coisas que você imagina e pensa, e muito mais do que isso. Você crê nele? Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos crer que Ele está aqui hoje. Nós temos que ter fé hoje, fé amanhã, todos os dias, porque Ele é capaz de nos ajudar. E a pergunta que Ele faz para ela, depois de dizer tudo isso, Ele diz: você crê nisso? Você crê? E é a pergunta que eu lanço para você hoje. A resposta de Marta foi direta. Versículo 27. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A resposta dela foi clara, foi sincera, foi direta. Mas qual seria a sua resposta? Você crê? Você acredita de fato nesse Deus? No seu dia a dia? No seu cotidiano? Você acredita nele? Acredita que Ele está aqui do nosso lado todos os dias,
disposto a nos ajudar, mesmo quando nós não percebemos. É como uma história que eu vi de uma mulher que já fazia 2 anos que ela estava cega. Ela viveu a sua vida toda enxergando, mas agora era diferente, as coisas eram diferentes. Sua vida teve que mudar, e quando ela percebeu que aquela deficiência era irreversível, não tinha mais nada o que fazer, ela resolveu aceitar e continuar o seu cotidiano, o seu dia a dia, como ela fazia antigamente, até porque no seu trabalho não iria atrapalhar em nada. Ela trabalhava com telefone, então ela poderia continuar trabalhando. E aí o seu marido, um militar, um homem bonito, levava ela todos os dias para o trabalho, deixava ela lá, e à tarde ele voltava para buscar. Só que ele percebeu que toda aquela rotina estava difícil para ele. Um militar, ele segue rigidamente seus horários, e aquilo estava atrapalhando a vida dele. Ele não queria, mas ele teve que chegar e conversar com ela, falando: infelizmente eu não vou poder mais te levar. Eu vou te ensinar a pegar o ônibus, eu vou te ensinar a acompanhar o seu dia a dia. Você pega amizade com o motorista, ele vai te ajudar a seguir, e você vai continuar a sua vida. Ela ficou muito indignada. Como aquele homem que diz que me ama vai me abandonar agora, no momento de maior dificuldade? E nos primeiros dias foi difícil. Ela não conseguia estar indo, ela não conseguia subir os degraus do ônibus, parecia que as coisas não iam. Mas quanto mais o tempo passava, mais ela conseguia fazer as coisas. E depois de passadas 2 semanas, ela tinha a experiência de fazer todo o trajeto sozinha. Subia no ônibus, com as suas sacolinhas na mão, fez amizade com o motorista, sentava, ia para o trabalho e voltava para casa à tarde. As coisas andavam muito bem, até que um dia, sem ela perceber muito, ela entrou no ônibus. O motorista disse para ela: sabe, eu invejo muito a senhora. Ela pensou que não era com ela, afinal, quem que ia invejar uma mulher cega? Ela disse: como? Eu invejo muito a senhora. Ela disse: eu não entendo, por que me inveja? Ela disse: eu vou explicar. Eu acho que é muito bom ser cuidado assim como a senhora é cuidada. Ela: como assim, ser cuidada desse jeito? Ele disse: é que toda vez que a senhora está chegando aqui para pegar o ônibus, do outro lado da rua tem um homem vestido com roupas militares, bonitão, olhando para a senhora, ver se a senhora consegue entrar no ônibus em segurança. E quando a gente chega lá no outro lugar, no seu trabalho, o homem já está lá esperando, e ele olha do outro lado da rua, vê se a senhora passa, atravessa a rua em segurança, e espera a senhora entrar naquele prédio. E quando a senhora entra, ele dá um leve aceno, manda um beijo e vai embora. Todos os dias. Deve ser bom ser cuidado assim, não é? E eu quero que você tenha esse pensamento com Deus. Deve ser bom ser cuidado assim, não é? Quando você levanta, tem um Deus olhando para você. Quando você está passando por momentos difíceis, tem um Deus que está ali do seu lado, falando: eu estou aqui, fala comigo, eu quero te ajudar, quero te consolar, eu quero me revelar a você. Nós precisamos crer que mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando parece que as circunstâncias, os problemas estão desabando ao nosso redor, nós podemos crer que há um Deus que está conosco. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Eu lembro de uma história de um homem que estava voltando para casa à noite com o seu filho, e aí o menino começa a brincar numa construção que ele viu ali, e aí ele sobe as escadas da construção, ele chega até uma sacada e aí ele fica perdido, não sabe voltar. Ele olha para baixo assim, está tudo escuro, ele não consegue enxergar mais nada e ele desespera. E ele começa a gritar ao pai, e aí ele não vê nada, mas ele escuta a voz do pai. O pai diz: filho, pula. Fala: não, pai, eu não posso pular, eu não estou vendo nada. E aí ele escuta a voz do pai novamente: mas eu estou vendo você, então pula. Lembra? A fé é um salto no escuro.
Se a fé é um salto no escuro, nós temos a certeza que nós vamos cair nos braços do Pai. E eu quero que você creia nisso. Creia nas promessas de Deus. Creia quando Ele diz em Mateus 28, último versículo, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Creia quando diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que Ele nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Creia. Creia quando diz em em Jó 42, versículo 2, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Você crê? Então eu quero fazer um desafio para você hoje. Se apesar dos problemas, das tribulações que você enfrenta, das situações do seu dia a dia, você fale com Deus hoje: Deus, eu quero andar contigo daqui em diante. Eu quero crer que o Senhor vai estar comigo, porque eu sei que o Senhor está. Fale com Ele, dobre os seus joelhos, ore, vem aqui à frente se você quiser, não tem problema, pode ficar aí mesmo. Em casa, fale com Ele, mas viva a sua vida, o seu dia a dia, com fé. Creia em Jesus. Enquanto nós cantamos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus. Obrigado porque o Senhor está sempre presente. Obrigado porque não somente no culto, Pai, não somente neste momento de adoração ao Senhor. Ó Pai, na segunda-feira, quando nós abrirmos nossos olhos, o Senhor estará ali conosco. Ó Pai, eu peço agora por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que ainda não creem no Senhor, que já experimentaram tantas coisas nesse mundo, mas ainda não experimentaram um relacionamento contigo, Deus. Eu peço, Pai, para que o Seu Espírito esteja tocando cada um, para que possam crer de fato que o Senhor está disposto a salvar a vida deles. Pai, não somente por esses, Pai, eu peço pela Sua igreja. Eu peço para que o Senhor esteja nos instruindo, Pai, a não depender apenas do nosso braço, a não confiar, Pai, a não viver pelo dinheiro, mas viver para o Senhor e pelo Senhor, para que a nossa vida possa ser de fato consolada, Deus, através do Teu Espírito, Pai, quando nós enfrentamos as tribulações do nosso dia a dia, os nossos problemas diários, a nossa rotina. Nós passamos por momentos difíceis, Pai, mas nós precisamos crer que o Senhor está ali do nosso lado, Pai, para nos auxiliar e quem sabe fazer um milagre muito maior, Pai, daquilo que nós estamos esperando. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada um aqui presente. Eu peço uma bênção especial, Pai, para cada família aqui representada.
E eu te agradeço por tudo.